Pessoal, que bom, estamos aí de volta com Êxodo, dando continuidade ao capítulo de número 28. No nosso último encontro, nós estávamos falando um pouco sobre as roupas que o sumo sacerdote iria usar. Estávamos falando também de como seria o colete desse sacerdote e começamos a falar um pouco do modelo do peitoral desse sacerdote, do sumo sacerdote. E, na verdade, já falamos algumas coisas, antes mesmo de nós lermos a sequência, que é do capítulo 28, verso de número 15 em diante. Então, vamos lá, já convido você que abra a sua palavra lá em Êxodo 28, a partir do versículo de número 15. Mas antes, claro, vamos ter um momento de falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado. Muito obrigado porque nós podemos falar contigo, nós podemos estudar a palavra, e também nós podemos clamar e pedir para que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco. Fale os nossos corações, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração para que a gente possa ver com clareza as coisas, ó Deus, que são do mundo espiritual, mas que Tu queres nos mostrar. Muito obrigado por esse momento que a gente pode ter aqui. Repreendo-se em todo mal, toda opressão de engano, todo ataque do mundo das trevas sobre a vida de cada um que está junto comigo, orando, buscando Tua presença e falando e estudando esse capítulo de 28, não apenas esse, mas todo o livro de Êxodo que nós estamos aí dando sequência e continuidade. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, e abençoa a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, sem mais delongas, vamos lá, gente. Capítulo de número 28, verso de número 15 em diante. Então, lá ele fala do modelo do peitoral, que nós já estávamos falando um pouquinho dele, e diz assim, ó: em seguida, faça com grande habilidade o peitoral para decisões. Confeccione-o de modo que combine com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Interessante que essa sequência azul, roxo e vermelho, ela passa por toda a sequência de vestimentas. E interessante também que porque essas eram cores que eram difíceis de obter, eram cores assim raras e eram cores assim nobres, caras. E para chegar nelas, obviamente havia um caminho meio difícil. Pois bem, lá no versículo então, do número 16, ele diz assim, ó: faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira terá um rubi, um topázio e um berilo. A segunda fileira será composta de uma turquesa, safira e uma esmeralda. A terceira fileira será composta de um jacinto, ágata e uma ametista. E a quarta fileira terá um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras serão presas a suportes de filigranas de ouro, e cada pedra representará uma das 12 tribos de Israel, e o nome da tribo correspondente será gravado na pedra como um selo. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, depois a gente continua a partir do 22. Então, nós falamos já desse modelo, desse peitoral, lembrando que, na verdade, isso aqui tudo tem uma representação muito importante. O sacerdote precisava carregar o povo nos ombros, precisava carregar as necessidades do povo, levando-a para Deus. E também pedindo perdão pelos pecados perante o Senhor. Ele fala ali de algumas pedras, São algumas pedras, Havia uma pedra lá no versículo do número 17 chamada sárdio, talvez fosse um jaspe vermelho ou uma cornalina. E fala também do topázio, uma pedra poderia ser ou amarelo ou verde, um amarelo bem escuro ou uma verde. E outros chamam de crisólito. E aí havia também uma terceira pedra, que alguns chamam de carbúnculo, que era ou uma esmeralda ou também podia ser um cristal de rocha. E lá no verso 18 fala de esmeralda, que era uma pedra vermelha. Obviamente não era uma esmeralda mesmo, essa tradução talvez esteja errada, mas ou era um rubi ou era uma granada. Safira, antes poderia ser um lápis lazuli do que safira, segundo alguns estudiosos. E diamante, podia ser ou um cristal ou uma sardônica. Não há evidências de que diamante fosse conhecido lá dos antigos. Lá no verso 19 fala de outras pedras. O jacinto, que era uma estratificada pedra vermelha e branca, ou podia ser um quartzo. Ágata, que
era devidamente nomeada, era uma pedra vermelha e opaca. A ametista era a mesma pedra lilás, né, que chamamos por esse nome. E lá no verso de número 20 fala do berilo, que era ela mesma, berilo, ou podia ser uma calcedônia, talvez até um jaspe amarelo. Tinha o ônix, né, que é o mesmo ônix dos tempos de hoje, e havia o jaspe, que era ou era berilo ou era um tipo de um jaspe verde. E aí no versículo 22 ele vai falar mais algumas coisas. Vamos adiante então. Lá no 22 ele diz assim: para prender o peitoral ao colete sacerdotal, faça correntes de fios trançados de ouro puro. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as aos cantos superiores do peitoral. Amarre as 2 correntes de ouro nas 2 argolas dos campos superiores do peitoral. Amarre as outras pontas das correntes às filigranas de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às bordas interiores do peitoral, junto ao colete. Lá no versículo 27, faça outras 2 argolas de ouro e prenda-as à parte da frente do colete, debaixo das ombreiras e logo acima do nó, com o qual o cinturão decorativo é amarrado ao colete. Lá no verso número 28 vai dizer assim: depois prenda as argolas inferiores ao peitoral, as argolas do colete com cordões azuis, para que o peitoral fique firmemente preso ao colete, acima do cinturão decorativo. Vamos dar mais uma olhadinha em algumas coisas aqui. Então lá no versículo do número 22 fala de cadeias, né? Cadeiazinhas, que são as mesmas lá do versículo do número 14, e elas tinham uma utilidade, serviam para segurar a parte superior do peitoral aos ombros do éfode, enquanto que a parte inferior, uma parte de trás, ela era segura por argolas de ouro, né? E elas eram firmes por um laço azul e argolas que eram semelhantes, né, lá no corpo do éfode. Eles ficaram justamente acima da cinta. E a orientação para se fixar na parte inferior do peitoral não está bem clara. Isso está lá no versículo do número 27 que nós acabamos de ler, né? Mas provavelmente como ficou acima explicado. Um ator, Moffat, ele traduz assim, que na parte inferior do avental, perto da juntura das ombreiras e acima da fita artística é que ficava essa estrutura. Agora, a partir do versículo de número 28, melhor 29, nós vamos falar sobre o Urim e o Tumim, tá bom? Lá no versículo de 28, desculpe, no 29, ele vai dizer assim, ó: com isso, Arão, ele levará os nomes das tribos de Israel sobre o seu coração no peitoral para decisões, né, quando ele entrar no lugar santo. Essa será uma lembrança contínua de que ele representa o povo diante do Senhor. E dentro do peitoral, para decisões, coloque o Urim e o Tumim, para que Arão os leve sobre o coração quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos usados para determinar as decisões a respeito do povo de Deus. Aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos colocar, né? As palavras hebraicas para Urim e Tumim significam literalmente luzes e perfeições. E a Septuaginta traduz assim para revelação ou iluminação e verdade. Então, o que o Urim e o Tumim era realmente, a gente não consegue determinar com muita clareza. Nem os nomes, né, eles propriamente ditos, a gente consegue determinar com clareza. E muito menos as circunstâncias relacionadas com ele. Talvez eles fossem um certo meio, né, que Deus concedeu ao seu povo para garantir uma certa iluminação sempre que a congregação precisasse, né, dos seus atos, ou seja, precisasse de uma palavra do Senhor. Então o Senhor ele providenciava uma iluminação, um entendimento, tá, para o seu povo. E por meio do qual, então, os direitos do povo de Israel, quando eles fossem, por exemplo, colocados em dúvida ou em perigo, eles poderiam ser dessa maneira restaurados. E este veículo, né, ou seja, o Urim e o Tumim, ele se ligava à vestimenta oficial do sumo sacerdote. Embora o caráter não fosse assim muito certo e preciso da gente saber, né, para, quem sabe, determinar isso com mais clareza. Mas enfim, as pedras nos ombros mostravam que o verdadeiro sumo sacerdote, ele tem o quê? Tem forças para sustentar o seu povo. E as pedras sobre o coração mostram que o verdadeiro sumo sacerdote traz o seu povo bem próximo das suas afeições, ou seja,
carrega o seu povo no coração. Assim é que o povo ele era levado à presença do Senhor. E o sumo sacerdote, ele usava esse peitoral do juízo, lá no versículo 29 que nós lemos, que continha esse Urim e o Tumim, e ele era dotado de um poder para pronunciar o quê? Os julgamentos e as decisões de Deus a respeito de quaisquer que fossem as questões que fossem trazidas diante do Senhor para uma consulta. Interessante isso, né? E aí vamos adiante, porque agora no versículos do 31 até o 35 vai falar de uma sobrepeliz, né? Uma estrutura que ficava acima, né? da estola sacerdotal, do manto do éfode. Lá no versículo 31, então ele vai dizer o seguinte: de uma só peça de tecido azul confecciona o manto, que é usado como o colete sacerdotal. Faça uma abertura para a cabeça de Arão, né, no meio da peça, e reforce a abertura com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho. De novo a cor aqui, né? E prenda a borda do manto com sinos de ouro entre elas. Os sinos de ouro e as romãs serão intercalados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Vamos dar uma olhadinha mais algumas coisas aqui. Então ele fala do manto do éfode, isto é, era aquela parte que ficava, eu falei antes acima, né, mas ele ficava imediatamente abaixo do éfode. Era uma vestimenta que provavelmente atingia um pouco abaixo dos joelhos, era mais comprida que o manto do éfode. E não tinha mangas, tinha uma abertura somente lá no alto, onde entrava a cabeça, e era provavelmente tecida de um só tecido, sem costuras, e era feito de um material, conforme vimos no versículo 31, de cor azul. E ela era tecida de um só pedaço, ou seja, com orifícios para os braços, não tinha mangas, vestia-se pela cabeça e provavelmente ele também chegava até os joelhos. E na volta da barra saíam pequenas campainhas douradas que alternavam-se com as romãs de lã retorcida. Essas romãs tinham sido consideradas, né, como símbolo da palavra de Deus. As romãs eram uma fruta refrescante, doce, e aí do lado tinha as campainhas, os sininhos, que eram como o som dessa palavra. Tá certo? E isso inclusive tem um livro chamado Eclesiástico, que não tem na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia dos católicos, que fala sobre isso, né? E aqui no versículo 32, ele diz assim que esse manto ela será debruada, né, como a abertura de uma saia de malha. E o debrum era para evitar que essa beira ela viesse a se rasgar, né? Debrum ou debruado eram fímbrias, imagina pequenas estruturas, fios, né? Eram ornamentos, eram enfeites que eram lá no final desse tecido. E ao redor da fímbria inferior haviam o quê? As romãs, feitas de um material colorido, e alternavam-se com essas campainhas de ouro, conforme vimos no versículos 33 e 34. E as primeiras, claro, significavam a palavra de Deus, significavam também frutificação, e as últimas significavam a proclamação que o sumo sacerdote estaria oferecendo, né, mediante as orações diante do Senhor lá no altar do incenso. Não que ele penetrasse lá no Santíssimo Lugar, porque ali somente entrava com vestes de linho, tá? Frisando esse detalhe. E uma outra coisa interessante, falar das campainhas, que ao entrar, eles escutavam as campainhas, porque chacoalhava, entrava, e quando ele saía também se escutava as campainhas, ou seja, é sinal de que esse sujeito ele não tinha sido morto, ele entrou lá no santuário, né? Não estava impuro, porque ele, se estivesse impuro, ele correu o risco de morrer. Isso era muito sério. Há até na literatura judaica alguns relatos dizendo que o sacerdote ele era preso a uma corda, ele então entrava lá dentro, preso, amarrado a uma corda, porque se acontecesse alguma tragédia e ele viesse a morrer, ele poderia ser de novo puxado de volta, tá certo? Está lá no versículo de número 35, né? Para que não morram, ou seja, simples sacerdotes não tinham permissão para entrar lá no lugar santo, no Santo dos Santos, onde havia a presença imediata de Jeová.
Esse privilégio era restrito ao representante de toda a congregação, e mesmo esse sujeito, esse cara, ele só podia ir lá, né, quando ele estivesse usando o manto da palavra do Senhor, na qualidade de quê? De um portador desse testemunho de Deus, sobre o qual se baseava toda essa comunhão, dessa aliança com Deus, com o Senhor. E aqui nós percebemos que cada detalhe dessas ordenanças foi divinamente prescrita e foi deveria ser devidamente seguida. Caso não fosse seguido, né, aconteceria, né, o problema. Vamos ainda ler alguns versículos. Vamos ler sobre o turbante. Lá no turbante, dos versículos 36 até 38. Então ali diz o seguinte, no versículo 36. Em seguida, faça uma tiara, o que fala tiara, né? Tem os que falam turbante, de ouro puro e grave nela, né, como em um selo as palavras santo para o Senhor. Prenda a tiara com o cordão azul, a parte da frente do turbante de Arão. Arão usará na testa para que tome sobre si toda a culpa dos israelitas quando consagrarem suas ofertas sagradas. Terá de usá-la sempre na testa para que o Senhor aceite o seu povo. A mitra do sumo sacerdote era um turbante de fino linho, era um linho branco bem fino, versículo 39. E na frente da qual ele era fixado por meio de uma fita azul, e havia uma placa de ouro sobre o qual estavam gravadas as palavras santidade a Jeová, ou, como diz na minha tradução, santidade, é santo para o Senhor. Assim, o ofício e a pessoa do sumo sacerdote, elas eram destacados por Deus diante do povo, até que viesse aquele que é o Santo dos Santos, conforme Hebreus 7, versículo de número 26. E ali fala da mitra, né? O termo usado por algumas traduções, ERA ou IRC, ele é meio enganoso, né? Uma vez que turbante não tinha nenhuma semelhança com o moderno conceito de mitra que nós temos hoje, né? Mas esse turbante aqui se assemelhava muito mais com aqueles turbantes que eram usados lá no Oriente, não com os que nós usamos no Ocidente, que são comuns aqui entre nós. Lá no versículo 38, fala que Arão deveria levar a iniquidade. O sumo sacerdote, ele foi colocado numa posição de mediador. Ele fazia uma expiação por toda a nação. E o seu ofício era associado a essa intercessão que ele deveria fazer, né, pedindo perdão pelos pecados do povo. Ou seja, havia uma intercessão expiatória, é o termo que os teólogos gostam, né? Então, assim como esse éfode, ele servia principalmente para levar as joias, igualmente o principal propósito da mitra era levar o quê? A lâmina de ouro sobre a testa de Arão. E corando essas outras peças do vestuário do sumo sacerdote, ela proclamava que santidade é a essência da natureza de Deus e que o fim e o objetivo de toda adoração era esse, né? Tanto do sacerdote como do povo, santidade para o Senhor. E mesmo as melhores ofertas estavam, claro, maculadas, manchadas por alguma imperfeição, ou em si mesmas, ou mesmo nos ofertantes. Essa imperfeição, essa iniquidade, era levada pelo próprio sumo sacerdote, o que garantia que o povo viesse a ser aceito de novo por parte desse Deus Todo-Poderoso. E ali no versículo 38 fala que isso deveria ser um ato contínuo, isto é, cada vez que ele viesse a oficiar essa expiação, ele faria dessa maneira como o Senhor prescreveu. Aqui nós temos de uma maneira assim, muito clara, evidenciada a obra e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Principalmente a obra dele, no sentido de levar a nossa questão diante de Deus, os nossos problemas, os nossos pecados, para serem perdoados pelo Senhor. Que bom que nós temos esse sumo sacerdote, que olha por nós, que tem um carinho especial por nós, e Ele está esperando que eu e você, a gente se jogue aos pés dele, da cruz, para receber dele restauração, cura, vida e alegria. Esse é o nosso Deus, e eu desejo do fundo do meu coração
que essas palavras realmente possam tocar o seu coração e que você possa se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor e dizer para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero um relacionamento sadio contigo, eu quero uma vida plena, especial contigo. Que a tua oração, que a minha oração, que nós possamos juntos clamar ao Senhor para que a presença dele se manifeste poderosamente. Que bom podermos ter um sumo sacerdote tão perfeito, tão belo e tão bonito, que faz essa obra preciosa de intercessão por nós. Esse é o nosso Deus. Só que tem um detalhe: essa intercessão, essa obra de Cristo Jesus na cruz, só terá validade se nós realmente colocarmos o nosso coração nas mãos dele, entregarmos a nossa vida a ele 100%. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra poderosa, porque tu és Deus, tu és Senhor e soberano. Pai, obrigado porque tu és o nosso sumo sacerdote, aquele que leva, que carregou sobre si todos os nossos pecados. Meu Deus, que coisa bonita aqui, e obrigado por isso, Senhor. Que nós podemos agora chegar diante de ti e te dizer: Pai, tu és maravilhoso. Dirija, conduza a nossa vida em santidade, porque santidade é aquilo que lhe é devido ao Senhor, Pai. E nós queremos sim também caminhar na santidade. Ajuda-nos neste propósito e perdoa, livra-nos de todo perigo, dos nossos pecados, e livra-nos de todo perigo e todo mal. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde, proteja e abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?